vocês é como que eu tenho organizado as fitas. A organização das fitas era um problema pra mim. Então, é esse organizador, que eu tenho lá na 25. Ele veio cru, com umas caixas de MDF. Então, eu pintei ele de pink, que ele tem... São 15 gavetas. Elas são gavetas grandes, elas não são pequenas, não. Ó. Coube tudo isso de fita. Aqui, 3 caixas de fitas que eu tinha separado. Que essas daqui são as de gurgurã, né? Então, eu comprei esse organizador, foi inclusive lá na 25 de março, eu encomendei. Eu fui procurar as caixinhas pra eu organizar um outro organizador plástico que eu tinha comprado. E aí eu vi esse daqui, ele era o dobro do tamanho. E eu perguntei pra pessoa se ela podia fazer pra mim num tamanho menor, mais ou menos na metade. Então, ele tinha 30 e eu queria com 15, porque eu sabia mais ou menos que era o tamanho que ia caber aqui. E aí ela falou que tudo bem, em 15 dias ficou pronto, até a minha irmã que trouxe. E aí eu pintei as caixinhas. As caixinhas, elas são grandinhas. Eu tinha que ter passado um primer antes pra não ficar a parte preta, né? Mas a ansiedade era tanta que eu já fui pintando, né? Eu pintei. E assim, como ele tá aqui, não tem problema, vai ser pra organizar as fitas. Pra mim ficou bom. Daqui, ó, já encheu. Essa daqui tem... Acho que foram umas 5 caixas de fitas, porque essas daqui são as fitas de cetim. Então, cada caixinha, a intenção é que seja um tipo de material de fita. E aí eu tinha as que eram mescladas, as que eram pespontadas, as que eram de bolinha, decorada, fininha, mais grossa, não. Então, eu acabei juntando todas as que eram pequenas, né, as finas. Eu não tenho muito mais fina do que essa daqui, né, ó. Essa daqui, ela é fazer a fita sinalizadora das agendas, né. Então, essa daqui é a mais fina que eu tenho. Talvez eu tenha uma ou outra aqui bem mais fininha. Talvez mais fina do que essa. Mas são poucas, bem poucas as que eu tenho. Então, aqui eu coloquei todas as que eram de cetim. Olha quanto que coube. E eu ainda consegui, da forma que eu fiz, colocar 2 em cada cartela. Essa ideia não foi minha, eu pesquisei na internet, principalmente no Pinterest. E aí teve o blog de uma americana, tá aqui a imagem do blog dela, e aí ela explicava lá como que foi que ela fez pra organizar as fitas dela. No caso dela, ela colocou naqueles organizadores plástico, gaveteiro. Eu não quis colocar no gaveteiro plástico, eu ia pôr, mas como era esse daqui, eu preferi colocar esse daqui, porque aí a cabeça tinha bastante espaço. Então, eu já consegui organizar quase a metade, né? Eu ainda tenho essas 2 fileiras aqui pra organizar e mais... Uau! De fitas. A gente vai chegar no fim dessa história um dia, né? Então, o que que eu fiz? Eu tinha falado sobre isso um tempo atrás, de como que eu tava organizando. Eu até tinha colocado em organizadores plásticos transparentes, mas o que eu tinha era pequeno, eu ia ter que comprar. Aí, quando foi pra comprar esse daqui, eu acabei optando por esse daqui e tá indo super bem. Mas eu já tinha até começado, nessa daqui, eu já tinha começado a fazer, né? Na verdade, eu já tinha feito quase todas dessa daqui. Só que qual foi o problema que eu encontrei? Que as cartelas eu fiz muito pequena. E aí, aquela caixa, ela é alta e larga. Ela tem quase 10 centímetros de extensão. A parte interna dela dá 10,5 de extensão por 15,5 de comprimento e a altura é de 9 centímetros. Então, ela é grande. E aí, essas cartelas que eu tinha feito, elas não deram. Elas ficaram pequenas. Elas ficaram muito altas pra colocar, uma parte delas ficou alta, porque cada uma eu fiz com um tamanho, porque como eu tinha algumas fitas com muita coisa, que nem essa daqui, é renda. Então, eu tinha a cartela da renda, e aí era grande, pra eu colocar numa dessa daqui, essa daqui é uma renda menorzinha, essa aqui até deu.
Mas essa daqui não ia dar. Eu tenho as de gurgurão. As de gurgurão eu tenho mais grossa do que essa. Eu tenho essa daqui de gurgurão, que é grossa. E aí, se eu fizesse pequeno, não dava. Eu tinha feito até pequeno, né? Só que aí ela ficou muito gordona. Eu acho que tem uma aqui ainda. Tem as de cetim. As de cetim, olha como ficou. Até coube aqui, mas ó, as de cetim grandes eu ainda não troquei. Essa daqui, ela não dá. A forma como ficou, ela não cabe na caixinha. Fica pequena e a cartela fica muito grande. Então, eu teria que diminuir essa cartela pra poder dar. Só que aí ela não vai ficar com o tamanho que eu preciso pra colocar aqui dentro. Ela vai ficar menor. Na verdade, alguns eram sobras, né? Eu continuei nesse formato porque aqui até que dá. Ó, ele é um pouquinho menor, né? Mas a extensão ela é um pouquinho maior. Pode ser até que eu reutilize esse daqui, corte aqui pra dar o espaço pra encaixar aqui, aí eu coloque outra fita mais estreita, mas também volumosa, que aí vai dar o espaço pra colocar aqui em cima, dentro da caixinha, né? Porque eu tô colocando, eu tô organizando. Então, tem essas daqui, ó. Essas daqui, elas ficaram com vários tamanhos de cartão, do cartão pra colocar, né? E aí, eu prendi e comprei mais rabicó, chama. Então, esses rabicó, esses elásticos de plástico. E aí, eu continuei prendendo as fitas na cartela, né? Eu achei que ficou prático. Dependendo do tamanho da fita, ela começa a rasgar, ela solta. Mas custou. Aqui tem 200 que eu contei. Eu contei com a moça, pra ela contar. Coitada. Obrigada, viu, moça da Vitória Presentes em Jundiaí, pra você ter contado pra mim, viu? Agora o povo fica sabendo que aqui tem 200 elásticos. Por volta dele, tem um pouquinho mais. Esse daqui foi 6,50. 200 elásticos. Então, em teoria, dá pra fazer 200 cartelas. Esse daqui já foi o terceiro. Mas eu tive quebra. Eu achei uma agora um pouco aqui. Ele quebra. O custo-benefício eu acho que compensa. Aí, então, eu tô nessa lida ainda. Eu tô reutilizando os restos de cartão, né? Esse daqui é o papelão. Tenho preferido o Paraná revestido. Quando eu não encontro o Paraná revestido, aí vai o Hurley, que é o cinza, o papelão cinza. Mas eu prefiro o Paraná porque ele é mais fácil de cortar. Ele não é tão duro. Mas quando você reveste com tecido ou papel, ou reveste ele com cola, ele fica tão duro quanto, tá? Ele tem uma resistência. Como é pra fazer o cartão, né, pra colocar as fitas, então eu achei que dava e eu ia ter que ficar cortando. Esses daqui, por exemplo, eu acabei metade deles, todos esses daqui, ó, eles já estavam cortados. Era resto de recorte de papelão que eu comprava há um tempo atrás, um bom tempo atrás eu comprava a folha inteira, né? E aí eu não jogava fora, eu ficava guardando. E coloquei em caixas, em caixas, em caixas. Inclusive, ó, tem uma ali. Ó, aquela ali. Essa daqui ainda é resto de papelão, são papelões maiores. Que não dá pra colocar na gaveta, porque eu fiz uma gaveta aqui, ó. Nessa gaveta. Tenho ainda essa gaveta aqui. Eu resolvi organizar ela pra colocar esses restos de papelão. Então, eu ainda tenho pra fazer, por exemplo, lombada, principalmente as lombadas, né? Lateral de caixa, dá pra fazer. Então, eu deixo aqui. E aí, eu vou utilizando pra o que eu preciso. E aí, eu encontrei esses daqui dentro da caixa, né? Porque tava tudo misturado. Aí, eu melhorei a organização dessas caixas. E aí, então, eu encontrei todos esses daqui já cortados, que era no tamanho que eu precisava pra colocar aqui dentro, né? Então, ela cabe certinho, ela entra com folga. E aqui, então, eu vou colocar as fitas, né?
Bora lá?